Então, não carreguem pesos que vocês não precisam carregar. Desenvolvam essas 3 habilidades, praticando o que vocês estão aprendendo, e vocês vão ver como aqueles discursos normais. Eu não tenho tempo para almoçar. Nossa, hoje eu trabalhei 12 horas e não consegui terminar o que eu tinha para terminar. Gente, eu não tenho tempo para nada. Eu queria fazer feedback e não consigo, porque vem uma demanda atrás da outra, tudo como prioridade. Não é assim? São essas frases. E aí vocês vão perceber como elas começam a deixar de existir e vai dando lugar para aquilo que realmente faz sentido no nosso dia a dia. E aí vocês finalizam o dia com os e-mails em ordem, com as demandas, pelo menos as prioritárias, realizadas, e vocês saem com aquele sentimento de falar, meu, não vejo a hora de amanhecer o dia, porque eu já tenho ali um grupo de liderados que eu separei para eu começar o meu dia com os feedbacks deles. É simples assim. É simples, mas não é fácil, porque exige recorrência, mudança de mente. Fala, líder, tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. Aqui nesse programa, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês. Mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Talvez seja a primeira vez que você está passando aqui pelo meu canal, talvez não. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é o seguinte: como engajar a minha equipe se as metas chegam cada vez mais altas? Não é bem assim. E no episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode falar de metas, formando equipes de alta performance, engajando as pessoas, afinal de contas, os resultados vêm através delas, extraindo, independentemente da meta, a melhor versão de cada integrante da sua equipe. E como bônus, no final aqui do episódio de hoje, eu vou te mostrar de forma prática como fazer o registro de um feedback impecável. E para te mostrar isso, eu vou compartilhar uma mentoria em grupo que eu fiz com vários líderes, desde supervisores até gerentes, onde nós fizemos algumas trocas incríveis que eu tenho certeza que você já vai poder pegar muito do que você vai assistir no conteúdo de hoje e já colocar em prática aí com a sua equipe. E com isso, claro, engajar a sua equipe e entregar, junto com eles, os melhores resultados da sua jornada como líder até aqui. Então, presta atenção no conteúdo de hoje, que está riquíssimo e que vai trazer para você, eu tenho certeza, vários insights. Então, bora lá conferir juntos. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês colocaram em prática muito do que a gente viu no último encontro? Como é que foi essa semana? Comentem um pouquinho aí nesse último minutinho antes do projetar pra gente. A todos, primeiro dizer que eu estou muito feliz de participar aqui mais uma vez, né? Dessa oportunidade, isso aqui é muito bom para o nosso desenvolvimento. Então, sem dúvidas, eu estou sim, né, utilizando muito do que é falado aqui, não só porque você traz para a gente, né, todo esse conteúdo, esses temas para a gente discutir, mas como também os próprios pares que estão trazendo coisas aí agregadoras, né, para o nosso desenvolvimento, os coordenadores também. Então, assim, tem sido muito útil, são ferramentas e métodos que têm dado certo, né? A gente já aplicava algo, eu acredito que muita gente já fazia, talvez inconscientemente, né? Agora, mais do que nunca, a gente faz de forma consciente e direcionada. Então, está sendo muito, muito bom mesmo. Que sensacional. Gente, essa intencionalidade que o Samuel trouxe é essencial para qualquer líder que quer se destacar na carreira. A gente não pode fazer por fazer, tem que ter uma intenção por trás. E intenção no sentido de gerar esse impacto positivo na vida de quem nós lideramos, ao mesmo tempo gerar os resultados, né? Porque afinal de contas a gente está num ambiente organizacional, é um mundo corporativo que depende de resultados para sobrevivência, para ter uma saúde financeira, para garantir a nossa empregabilidade. Então, quanto mais intencionais a gente for nas ações, nos direcionamentos aos nossos liderados, isso vai fazer com que a gente tracione resultados, tenha dias mais leves, pare de apagar incêndio, pelo amor de Deus, e que a gente não fique trabalhando no piloto automático, porque quando a gente não tem uma intencionalidade naquilo que a gente faz, a gente está fazendo no efeito manada, né? Todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Mas o que está por trás? O que isso vai trazer de benefícios para nós, para nossa família, que não deixa de ser, né? Para os nossos liderados. Bora então compartilhar para você trazer para a gente
o que você conseguiu ajustar, contar a experiência de como que foi trabalhar nesses próximos períodos aí com esse pequeno ajuste. E aí eu não sei se o Ed conseguiu alinhar com os coordenadores na nossa staff de manhã. Eu pedi, se ele não se importasse, ele ia fazer esse alinhamento interno, de trazer como se fosse o recorte do registro de um feedback que vocês fazem, só para a gente discutir se tem oportunidades na descrição. Não precisa trazer o nome do Word, do que a gente está, independentemente do caso, tendo um método, inclusive na descrição do feedback, isso vai fazer com que vocês tenham um padrão muito mais robusto e fundamentado, e ao longo de um mês, vocês contarão uma história. Então, eu vou começar o mês contando no feedback, seguindo um padrão, como ele estava, qual é o resultado dele, o que ele está fazendo que está gerando os erros, os apontamentos, onde ele deve buscar a informação para não errar mais e qual é o compromisso para a semana seguinte. Na semana seguinte, eu vou retroalimentando, que é o 7º passo do método que eu expliquei aqui para vocês ao longo dos nossos encontros. Quando finalizar a 4ª semana dentro de um mês, a gente já vai ter essa história sendo contada. E aí, quando eu largar um novo mês, a história já muda, né? É uma série com vários episódios diferentes e isso vai gerando para vocês os insumos necessários para fortalecer as defesas dos coordenadores, caso um ou outro valor que vocês avaliarem não tenha que estar mais na empresa pelas razões que vocês vão fundamentar nesse feedback. Então, a ideia não é eu validar o que vocês estão fazendo, mas da mesma forma que fizemos no último encontro, é eu entender como vocês fazem, validar se está em linha com aquilo que nós temos de expectativa da metodologia de gestão que a gente espera, e vocês já usando, claro, as ferramentas que vocês já têm dentro da empresa para a gente não inventar a roda. Mas é só ajustes de rota mesmo. Então, se deu tempo para isso, aí eu vou pedir que você então finalize, depois que você der o overview, né? Fazer todo esse apanhado do que você fez do Depara, como foi a experiência de trabalhar corrigindo essas rotas, e aí a gente fecha com feedback, tá bom? Obrigado, Nais. No nosso último encontro, a gente tinha falado sobre uma das coisas que mais marcou, assim, quando a gente trouxe a discussão, foi olhar o cara pelo esforço máximo. Acho que todo mundo lembra que a gente citou bastante isso aqui. A gente tinha trazido pela média do trimestre e tal, e aí agora, né, corrigindo essa rota, como a Nais falou, esses nossos encontros estão servindo justamente para isso, para que a gente consiga corrigir rotas e tal. A gente traz a visão como a gente tinha combinado, que é exatamente trazer o cara mostrando a maior entrega. E aí, Nais, lembra que até você comentou, você vai se surpreender que vai ter muitas movimentações. E eu deixei de propósito mesmo o número do voador, mesmo que estava na semana passada, né? Eu não alterei por causa da ordem, deixei exatamente igual, para que a gente pudesse ter essa visão surpresa mesmo, esse lado de olhar para como ficou o grupo após a modificação. E aí, quando eu fiz essa modificação, para a gente ficar mais surpreso ainda, a maior parte das pessoas da equipe, elas estavam dentro de uma zona confortável, porque a gente tá levantando esse histórico para que a gente consiga dizer pro cara, como a gente já tem combinado, dizer pro cara assim, olha, você consegue fazer, que a sua nota máxima, o seu esforço máximo nesse último trimestre, ele foi o 100%. Tanto que eu deixei destacado aqui de vermelhinho, né, igual a gente tinha feito no encontro anterior, a nota máxima que ele tinha tirado nesse trimestre, né, qual era o maior resultado de qualidade que ele tinha alcançado e o que a gente iria levar como base para a gente iniciar o nosso trabalho. Então isso foi bacana, porque a gente consegue mudar a nossa visão na forma de chegar para o voador e dizer assim, cara, eu sei a tua média, eu posso até saber a sua média, eu posso saber que dentro do último trimestre, vai lá, você teve um mês que não foi tão bom, outro mais ou menos, digamos assim, e outro que você entregou uma nota 100%. Mas eu sei que o teu esforço maior, ele está em cima desse 100%, eu sei que o seu esforço maior tá dentro do que você entregou de máximo nesse último trimestre. E aí, como você até tinha comentado com a gente, dá pra gente até se surpreender que, tá? Olha só a mistura de números, né? A gente tem o voador 1, 2, 3, se ele fosse na sequência, seria aquele cara lá, o voador 5. Isso! Wilton, só querendo te cortar para ficar mais lindo aqui o que você tá mostrando, você consegue levar essa tabela lá para cima, pra gente olhar lado a lado? Podemos fazer o comparativo. Isso, faz isso, porque à medida que você for falando, a gente vai olhando, putz, vai dar para ficar visualmente aí, perfeito. Pode continuar, por favor. Beleza. E aí nós temos essa mistura de pessoas, ó. Eu pego lá o cara que estava ali no 13, por exemplo, né?
que ele teve um mês que não foi tão bom, que foi o mês de fevereiro, e aí ele aqui em março estava de férias, né? Eu sei disso porque está na minha gestão, mas quando eu levo para o esforço máximo, a capacidade máxima, eu sei que ele consegue me entregar um 100%. E aí quando eu chego no feedback, lembra que até você diz assim, cara, quando você for comparar essas pessoas, você vai dizer assim, você está num grupo top performance. Wilton, mas eu tive 83, que foi o caso do 7, por exemplo. Certo, você teve 83, mas eu sei que você consegue, pela sua capacidade, entregar um 100%. Você já me mostrou isso. Isso. Da história. A sua história me contou que você consegue entregar esse 100%. E agora você está num grupo top performance. Está num grupo de pessoas que já entregam. E o mais bacana, que até eu vi de uma agora, né, quando eu fui conversar com ela sobre isso, o mais bacana é que ela fala assim, engraçado, que na hora de me enxergar, talvez eu fosse olhar para aquele 0 que eu tomei no mês de março. Aquele 0 que eu tomei no mês anterior. Mas agora não, você falando fez um pouquinho mais de sentido, que eu me sinta como uma pessoa que vai entregar um 100%, como uma pessoa que vai correr atrás desse resultado. E isso é bacana. Na hora de aplicar esse feedback, na hora de trocar essa ideia, na hora de mostrar para ele um grupo que ele tá, a gente consegue dizer assim, cara, você pode até ter tido um momento ali que deslizou, mas a tua história me conta que você pode entregar um outro resultado agora no mês de abril. E aí eu coloquei também, aqui nessa projeção de meta, tá? Eu coloquei essa projeção de meta individual, porque foi o que eu ia conversar com a equipe, né? O que eu ia trazer para eles. Então, quando eu fiz a alteração, eu coloquei isso justamente porque, se a gente for pegar aqui a 17, ela voltou de um afastamento, né? Então, ela não teve essas monitorias aqui, então ela também não vai ter essa maior entrega, mas eu já consigo dizer para ela assim, olha, certo, eu entendo que está voltando, eu entendo que você está pegando tudo aos poucos, eu entendo que você está indo ali, né, na engrenagem, mas eu consigo te dizer que vamos lá mirar nos 85, eu sei que a gente tem que mirar ali nos 100, mas como eu não tenho essa história dela naquele momento, eu tenho que deixar muito claro que nós temos uma meta, a meta é 85. Perfeito, que você tire 100, que você alcança nesse objetivo, mas eu vou te estipular essa meta de 85 para que a gente consiga mirar mais alto, para que a gente consiga entregar mais alto. E aí deixei isso claro para ela, que ela tá aqui, né, no grupo ali, que tá no Foge Daí, como eu nomeei ela para a equipe, mas ela tá lá não porque ela teve um resultado que foi abaixo do esperado, mas devido ao tempo que ela ficou fora, e aí eu digo, vamos devagar, você está pegando tudo agora, vamos nessa curva, né, que você está de retorno, e vamos mostrar um excelente e um bom resultado a partir de agora. E perfeito. A gente vai construir essa história. Que coisa mais linda! De verdade, assim, é sobre isso. É a gente realmente explorar no bom sentido a melhor versão de cada um. E o que é importante, né? Dando uma dica para você avaliar se faz sentido para a tua realidade junto com os teus coordenadores. Quando você tiver uma pessoa que voltou de afastamento, que tem uma longa jornada, né, afastada, abre um pouco mais o histórico especificamente deste liderado. Porque daí você vai pegar... então vamos supor que ela foi afastada no mês de dezembro. Pega novembro para trás, os 3 últimos meses. E aí, se você entender que o cenário de lá para cá não teve tantas alternâncias assim, estabelece ali com ela para você padronizar toda a linha de discurso para todos eles. Então, não tem problema você abrir um pouquinho mais de histórico nesses casos pontuais, para você seguir o mesmo raciocínio, tá? Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu recebi de feedback, Nai, quando eu fui mostrar para uma das pessoas também, olha, você está num grupo top performance, porque isso, a nossa visão de, como a gente falou, né, no encontro passado, de média, de quartil, ela está muito viva, é algo que a gente já faz diariamente, a gente está apenas trazendo as boas práticas aqui, compartilhando a nossa realidade, o que a gente já faz no dia a dia. E aí, quando eu fui conversar com ela, que eu renomeei, né, ali o top performance e tal, ela falou assim, então quer dizer que, né, agora eu estou comparado a um grupo que eu posso e eu tenho capacidade de entregar algo maior. Aí ela até disse, Wilton, agora eu estou preocupada se você vai me cobrar como algo maior. Eu falei, claro que eu vou te cobrar como algo maior. Porque você é maior do que aquele histórico da média, sabe? Então não faz sentido eu dizer assim, vamos dizer que foi a 3. Ela 3, você tem aqui um 98, então por causa do teu 98 eu vou te dar 90 como meta, o que você acha? Não, você teve 98 ali em fevereiro, mas a tua capacidade me conta, o teu histórico me conta que tem capacidade para entregar um 100%. E aí ela saiu lá, então tá bom, pode deixar, vou em busca desse 100%. É isso. Vou em busca de permanecer nesse parâmetro. E você percebe algo assim, é um detalhe e que na sua fala você traz
o fundamento da metodologia de gestão que eu tenho como expectativa que vocês coloquem em prática. Você está atribuindo a eles, aos teus liderados, a responsabilidade da história deles, não é tua. Então, quando você usa o discurso, vamos pensar no modelo anterior de feedback, quando a gente fala assim, ó, eu confio em você, cara, eu tô te cobrando isso porque eu sei que você é capaz, eu estou trazendo para mim a responsabilidade que é dele. Então, quando eu falo, por que eu vou, claro, cobrar de você os X%? Porque a tua história me conta que você é capaz de entregar, você já fez isso. Não sou eu que estou pedindo, você já entregou. Então, não dá pra gente retroceder. E aí vai gerar esses feedbacks que você recebeu. Nossa, mas será mesmo? Eu tô vendo ali que eu já entreguei. Ai, agora eu vou ter que ir atrás, não sei o quê. Então você gera neles esse senso de comprometimento que é diferente de engajamento. Você pode ter uma pessoa comprometida na sua equipe, aquela pessoa que cumpre a carga horária, que faz o que ela foi contratada para fazer e já era. O que não é de todo ruim, mas é uma pessoa que em alguns momentos, e a gente sabe que dentro da nossa vida de atendimento ao cliente, pode acontecer um boom, como vocês tiveram no final do ano. Cara, teve um negócio totalmente fora da curva e vocês tiveram que mobilizar a galera. Então, neste momento, quando tem essas questões mais pontuais, que vai exigir de vocês o além, se vocês não têm pessoas engajadas, e é por isso que o meu compromisso é ajudar vocês a engajar as pessoas para que através disso vocês obtenham resultados consistentes. Porque é o engajamento que vai fazer a mágica acontecer. A gente sabe que em alguns momentos é em cima de sangue, suor e lágrima. Isso vai acontecer pontualmente. Mas se vocês não tiverem o engajamento das pessoas e tiver apenas pessoas comprometidas, no momento que vocês precisarem ir além com elas, as pessoas vão usar discursos do tipo, mas eu não fui contratada para fazer isso. Mas eu já cumpri minha carga horária, eu não sou obrigada a fazer hora extra. Então, quando você tem discursos na equipe de pessoas que verbalizam isso, pode ter certeza, elas são impecáveis numa folha de ponto, por exemplo, mas elas nunca vão além com vocês quando vocês precisam. Quando eu tenho uma pessoa que é engajada na equipe, essa pessoa vai entender o momento, ela se torna um profissional situacional. E a cada situação diferente que você tem, você vai poder contar com essa pessoa engajada, fazendo acontecer com você. É isso que vai fazer vocês olharem além, fazer com que vocês direcionem pessoas capazes de olharem além junto, e os dias vão ficando mais leves, vocês vão almoçar tranquilos, vocês vão jantar tranquilos, dependendo do horário, tendo a certeza de que a casa não vai cair, de que na hora que vocês voltarem, teu WhatsApp não vai estar bombando lá e você vai estar engolindo a comida, respondendo mensagem. Gente, isso não pode acontecer. E se acontecer, significa que tem algo que está descalibrado ainda. E é por isso que uma metodologia de gestão que vai ajudar vocês em como conduzir os processos, as pessoas, fazer a gestão efetivamente falando, vai apoiá-los realmente. Para que vocês tenham realmente no final do dia aquele sentimento de falar, cara, eu não estou acreditando, eu consegui cumprir tudo que eu me planejei no dia. Nossa, Nice, que utopia, isso não é possível. É possível sim. Gente, eu saio todos os dias do meu trabalho com os meus e-mails zerados. Eu coloco todos os meus e-mails em dia. E eu já escutei discurso de falar, como se fosse normal. Nossa, vixe, eu tenho aqui não sei quantos mil e-mails aqui na minha caixa. Eu não posso ouvir isso e achar que isso é normal. Não é normal. Olhar além é vocês criticarem e se sentirem incomodados com aqueles discursos normais dentro de uma central, por exemplo. Não é normal vocês não terem hora de almoço, não é normal vocês não ter tempo de qualidade para conduzir um feedback, para conseguir... Sabe a história do saldo que eu falei em um dos nossos treinamentos? Cara, você tem lá uma média de 15 minutos por cada liderado teu para conduzir feedbacks. Isso vai gerar um saldo final. Como você vai administrar esse saldo ao longo do mês é gestão. Então, se você tem ali um agrupamento de pessoas que você vai fazer um feedback um pouco mais completo na largada do mês,
esse saldo você vai ali, ó, administrando de maneira muito estratégica e inteligente ao longo do mês. É manter a sua pegada, tá lindo de ver, você já está entregando o teu máximo potencial. Eu tenho outras pessoas que estão longe disso, mas que eu preciso da sua ajuda, do seu comprometimento e engajamento para continuar e eu não de repente dar um foco maior para quem não tá fazendo e você deslizar aqui. Continua, porque você vai estar me ajudando super. Então, quando eu fizer este feedback na largada do mês, eu só vou retroalimentar 5 minutos. Eu não posso deixar de chamá-lo, mas eu tinha 15 minutos. Em 5, eu vou mostrar o resultado. Eu vou falar, você tá incrível, você tá continuando na pegada, gratidão pela tua ajuda, porque você não faz ideia como você tá me ajudando a desenvolver outros colegas teus. Segue firme. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir visto, ele não vai ter aquele sentimento de falar, meu super só olha pro fulano. Eu vou começar a não entregar também, porque daí ele me chama para um feedback. Então você tira esse sentimento e eles vão perceber que você está investindo mais esforços em quem realmente precisa de um esforço maior. É a lógica, né? E não falar assim, eu tenho 15 minutos e gasto 15 minutos e tal. Sim, vai chegar um momento que eu só vou falar da vida particular do cara. E aí, me conta como é que você tá. Eu não ia falar de resultado, mas profissionalmente é só continuar nessa pegada. Mas me fala aí, como é que tá teu filho? Me conta como é que você tá, né? Porque, você teve todo um momento aí difícil. Eu vou gastar os meus 15 minutos de feedback e tá tudo bem. Porque eu não separo a pessoa do ser humano. Então, talvez naquele momento, ele precise compartilhar comigo a fortaleza que ele tem que ser na casa dele para mostrar para a família, para o filho, que ele tá ali firme e forte, mas putz, o coração dele tá ali apertadinho e talvez ele precise trocar uma ideia, né, sobre isso. Então, é a gente ter esse feeling como líderes de entender como eu vou investir o meu saldo. Lembra da intencionalidade? Eu preciso do bem. Eu não estou fazendo isso só porque eu me preocupo com ele como ser humano, porque isso é o básico de qualquer relação. É até respeitoso que eu tenha esse cuidado com ele. Mas também porque se ele estiver bem, o meu resultado vai acontecer naturalmente. Se ele não estiver bem mentalmente e tal, putz, eu vou ter muito mais trabalho. E aí entra aquele sentimento de, não tenho tempo para nada. Nossa, hoje eu não consegui nem parar para isso ou para aquilo. Então, vocês começam a trabalhar de uma forma intencional, estratégica e inteligente para vocês e para os liderados de vocês também. E como é que você se sentiu de ter uma semana com esses feedbacks que, pelo que você relatou aqui, acabaram até te surpreendendo alguns deles? Me conta. Você parece até que tá com a bola de cristal aí, Nath, fala a verdade. Eita voador. É porque eu vivo essa realidade, então. Eita voadora 1, você até citou aí algumas vezes agora. Eu queria até, quando você tava falando, eu vou trazer a história dela. Porque eu ouvi do meu coordenador, e eu até citei isso no encontro passado, que a gente tem que deixar as pessoas se sentirem à vontade para ser quem elas são. Porque a gente consegue ajudá-las, né? A gente consegue entender onde tem oportunidade, o que é que eu preciso fazer por ela. E desde que ele me falou isso, acho que foi no mês de março, não me lembro ao certo, se foi fevereiro, eu coloquei aqui na minha cabeça, a gente tem que deixar as pessoas serem quem elas são, né? E aí, tranquilo, surgiu a oportunidade recentemente para esta e para uma interinidade de um setor nosso. E detalhe, não foi uma inscrição nem nada, pegou ali os indicadores, vamos ver que uma pessoa que a gente precisa e tal, e me chamaram, falou assim, precisamos de para nos ajudar nessa interinidade e tal. E aí eu fiquei super feliz, né? Eu, como supervisor, falei, cara, muito feliz, e não sei o que e tal, e fui conversar com a pessoa. E aí eu falei assim, olha, eu tô muito feliz, surgiu a oportunidade, queria saber do seu interesse. Ela falou assim, então, mas por que eu? Não entendi por que eu. E aí eu falei assim, mas por que você? Por que você não entendeu que é você, né? Aí ela falou assim, não entendi, porque assim, eu sou tão na minha, eu sou tão caladinha, não sei o quê, e eu queria entender por que eu. E aí eu peguei esse histórico dela, não só de qualidade, mas dos outros KPIs, e mostrei pra ela, tá aqui porque você. Porque a sua história ali nos conta o quanto você tem feito um bom trabalho. A sua história nos conta tanto que nessa pré-seleção foi justamente os seus KPIs, o seu indicador, o seu resultado. É algo que estava nas suas mãos e você fez até sem almejar, né? Pela nossa conversa, deu para perceber que você fez até sem almejar. Mas você foi lá, fez um bom trabalho, o seu histórico nos conta esse bom trabalho. Aqui em março ela estava até de férias, o seu histórico nos conta um bom trabalho e por isso as oportunidades elas vão chegando. E aí eu entrei nesse detalhe até que você citou agora. Aí eu falei para ela, mas por que você não se sente capaz? Né? Porque eu percebi que ela tinha
esse sentimento de, poxa, tô entregando, mas eu não sou tão capaz. Uhum. E aí eu fui questionei, tá, eu já te mostrei os teus resultados, nos resultados, me prova que você é capaz. Agora me fala por que você não é capaz. E aí, por que você não se sente capaz? E aí a gente entrou numa vertente da vida pessoal dela, por coisas que ela tinha enfrentado ali na infância dela, que até não vem ao caso, mas assim, para vocês entrarem no contexto, até coisas que ela tinha enfrentado na vida pessoal, na infância dela, que aí, né, aquilo deixou ela meio que traumatizada para achar que não era capaz de nada e mesmo fazendo um excelente trabalho. E é algo que a gente faz muito aqui na operação, além de enviar esse feedback, a gente também tem o costume de mandar elogios ali no Teams mesmo, aqui que tem essa ferramenta, de mandar esse elogio. Então ela já era uma pessoa acostumada a receber esses elogios e não se sentir merecedora daquilo. Uau. Quando eu compilei o histórico, né, mostrei para ela, está aqui, a sua história contou por que você está sendo reconhecida, ela saiu e disse assim, de verdade, gratidão por esse nosso feedback, gratidão por essa nossa conversa. Eu tô saindo aqui com outra percepção. E aí ela me mandou um Teams, acho que ela ficou com vergonha de dizer na hora. Ela mandou o seguinte Teams depois. Olha, qualquer oportunidade que chegar, que eu perceber que eu tenho um perfil, me fala. Eu quero, porque eu sou capaz. Então, a gente muda a percepção até daquela pessoa mesma, né? Isso é muito interessante. Total, que relato incrível. Isso é aquilo que a gente ouve falar o tempo todo nas redes sociais como balela. A transformação, a gente tem que trabalhar por propósito, mas o que é isso na real? O que é viver isso na prática? O que é gerar isso no outro? Isso é o que você fez. Você gerou uma transformação de mente, inclusive. Algo que é essencial, as pessoas precisam entender o porquê das coisas, né? A gente ressaltou isso, inclusive, em alguns encontros nossos. Quando a gente começa pelo porquê, faz sentido. Hora que faz sentido, a chavinha muda, não tem como. Então, quando a gente fala do método, né, e assim, independentemente do nome que tem do lado de um parceiro ou do outro, o que é importante vocês saberem? Que vocês vão trabalhar, se vocês seguirem as 7 etapas do jeitinho que eu estou recomendando aqui para vocês, vocês vão trabalhar 3 pilares essenciais de qualquer ser humano. Equilíbrio emocional, tanto de vocês quanto deles, e esse teu relato vem totalmente ao encontro disso. Quando a gente tem a mente sã, a gente tem o corpo sã, a gente consegue ter foco naquilo que a gente está fazendo, as coisas começam a ter uma razão de ser, e é isso que traz a motivação, porque a motivação são os motivos que nós temos para agir. Então, a junção disso, os motivos que eu tenho para agir, é que vai regar a minha plantinha, né? A gente ouve também falar isso. Ah, a motivação é interna, é uma plantinha que você tem que regar todo dia. Tá, mas como assim? Eu só vou conseguir fazer isso quando eu descubro as razões que essa pessoa tem para agir. E nesse teu relato, você traz aqui, olha, por mais que eu mostrava os dados históricos, ela enxergou, mas ainda assim ela não se sentia capaz. O que você fez? Investigação de causa raiz. Você foi a fundo. O que está por trás desse comportamento? Por que, diante de um cenário tão bacana, essa pessoa não se enxerga capaz? E aí, quando você descobre a razão que ela tem para agir, acabou. Essa menina vai voar tão alto que você vai se surpreender, inclusive, ela própria, né, daquilo que ela era capaz. Então, equilíbrio emocional, análise crítica, e aí vocês começam a desenvolver uma análise crítica nesta linha do que você trouxe. Nem tudo se resume a números. É por isso que muitas vezes eles têm aquele sentimento de falar, dentro da empresa a gente é visto como número. Quantas vezes nós, como líderes, escutamos esses discursos? Por quê? Porque eu estou falando de meta, resultado, meta, e nem tudo se resume a isso. O resultado é consequência. Se as pessoas não estiverem bem, se você não faz essa análise crítica, investigativa, para você chegar na causa raiz, você não vai conseguir gerar resultados, e se gerar, não serão consistentes. Então, parabéns, que sensacional, é exatamente isso. E por fim, não menos importante, a liderança transformacional. Então, essas 3 habilidades, equilíbrio emocional, análise crítica, liderança transformacional, é o que vocês vão ter como pilar de gestão e automaticamente desenvolver nos liderados de vocês para formá-los
muito mais preparados do que vocês estavam quando iniciaram a jornada de liderança de vocês. E pergunta como eu sei disso. Eu comecei a praticá-la quando eu era supervisora como vocês. E quando eu fui desenvolvendo essas habilidades, qualquer outra habilidade que falam de liderança, e se a gente fizer uma pesquisa rápida, terão várias habilidades. Quais são as principais habilidades que um líder precisa ter? Vocês vão ter uma relação lá de dezenas, mas eu garanto para vocês que se vocês desenvolverem muito bem esses pilares, essas 3 habilidades, todas as demais serão acrescentadas por tabela. Sem medo de errar, eu falo isso. E não seremos bons em tudo, nunca seremos, a gente não pode ter essa pretensão e nem carregar esse peso no ombro de falar, eu preciso dominar Excel, nossa, eu não domino Excel. Gente, eu não sou nenhuma mini gênia de Excel até hoje, eu faço o básico do que eu tenho que fazer. Só que nós precisamos saber quem são os quens que vão nos rodear. Então, eu tenho convicção, como já aconteceu comigo e acontece até hoje, eu tenho alguém que é muito fera no Excel. Eu só preciso saber pedir ajuda, saber direcionar o que precisa ser feito, e essa pessoa vai trazer os insumos que eu preciso. E juntos a gente vai pensar nas melhorias necessárias e tá tudo bem. Eu não tenho que carregar no ombro e falar, ai gente, mas nossa, eu preciso fazer um curso de Excel. Claro que se eu tiver, facilita, indiscutivelmente, mas esse não é o ponto decisor, porque cada vez mais, o que as empresas esperam da gente? Soft skills. Ou seja, as habilidades que eu preciso para lidar com gente. É isso que cada vez mais as empresas vão esperar da gente. E os hard skills, que são as habilidades técnicas, e o Excel entra nisso, é muito importante porque vai facilitar o nosso dia a dia. Mas não é o fator que vai fazer de você um líder absurdamente excepcional se você não tiver o Excel, porque eu conheço também alguns líderes que dominam o Excel ao ponto de fazer macro, não sei o que, e não tem o menor tino com pessoas. Pergunta se essas pessoas ou se mantêm ou têm resultados consistentes. Não tem, porque resultado vem através delas. Então não carreguem pesos que vocês não precisam carregar. Desenvolvam essas 3 habilidades, praticando o que vocês estão aprendendo, e vocês vão ver como aqueles discursos normais dentro de uma central de atendimento, não tenho tempo para almoçar, nossa, hoje eu trabalhei 12 horas e não consegui terminar o que eu tinha para terminar, gente, eu não tenho tempo para nada, eu queria fazer feedback e não consigo, porque vem uma demanda atrás da outra, tudo como prioridade, não é assim? São essas frases, e aí vocês vão perceber como elas começam a deixar de existir e vai dando lugar para aquilo que realmente faz sentido no nosso dia a dia. E aí vocês finalizam o dia com os e-mails em ordem, com as demandas, pelo menos as prioritárias, realizadas, e vocês saem com aquele sentimento de falar, não vejo a hora de amanhecer o dia, porque eu já tenho ali um grupo de liderados que eu separei para eu começar o meu dia com os feedbacks deles. É simples assim, tá? Então, é simples, mas não é fácil, porque exige recorrência, mudança de mente. Muito bom, que relato maravilhoso. Agora, para a gente fechar, você consegue trazer uma descrição, pode ser qualquer uma que você entenda na sua avaliação, falando assim, esse aqui foi completo, essa descrição que eu fiz, e aí você mostra pra gente a descrição, e eu vou ler aqui junto com todo mundo, e aí eu vou fazendo as correções, se tiver, né, alguma correção para fazer. Senão eu só vou validar. Para ficar até dinâmico, viu, Nay? A gente até conversou mais cedo, para você ver como o time aqui está tão engajado em fazer da forma certa no geral, a gente pega outra pessoa de outra coordenação, né, Mar? Tranquilo. Para que mostre também. Por quê? Porque a gente consegue mostrar que não só uma pessoa, perfeito, mas a galera geral está fazendo. Tá ótimo, como vocês acharem melhor. Como que a gente aplica o feedback, né, a maneira que eles, na verdade a gente deixa tudo registrado, as nossas avaliações, né, não só para qualidade, para todos os KPIs, a gente define no início do mês quem são nossos outliers, né, que nós vamos trabalhar, só que fora isso, a gente faz o reconhecimento. Então, para todas aquelas pessoas que tiraram 100%, a gente faz o reconhecimento, até para ele ter formalizado, né? O pessoal aqui, eles têm lá o cantinho do elogio, né? Criaram uma salinha, né? Então, todos os elogios assim, exposto para toda a sala, né? Porque é exatamente o que a gente fala, a gente pensa muito em bronca, né?
o feedback, tirou Ai, 20, não acredito 45. nessa estratégia. Para mim, a metodologia reversa é o melhor caminho. Quando a gente Exatamente. fomenta o reconhecimento, outras pessoas falam, gente, eu quero ir também, eu quero receber também. Então, eu acredito muito mais. Não, e faz sentido, né? Por exemplo, até eu recebo o relatório, aliás, a gente nem espera o relatório, a gente extrai da nossa ferramenta, então tá lá, ciclo 1, né? Eu vejo, né, quais as minhas pessoas que foram zeradas. E aí eu vejo o ciclo 2 100. Poxa, eu sei que, né, são 4 ciclos que ele não vai recuperar, mas de qualquer forma, só o fato de eu ir lá, eu vou lá no PV, né, dou um parabéns, faço um elogio. Isso pro cara é assim, que ele fala, meu Deus, eu subi um 0 no primeiro, mas no segundo eu levei um 100 e eu fui elogiado. Então isso dá um up, sim, né? Total. Né? Você ia falar, Má? Falar que tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele fala sobre essa parte do reconhecimento de forma positiva. Aliás, ele deveria ser uma bíblia para todo líder, né? E eu sempre falo para ele algumas coisas que tem no livro, né? Toda vez a gente abre o livro para discutir, mas é exatamente isso. Você fazendo um reforço positivo, você consegue mudar, assim. Certeza, certeza. E é tão mais gostoso, vamos combinar, né? Pressão já basta que a gente tem no dia a dia naturalmente, a gente precisa botar mais, né? Vai lá, vai lá. Quem que vai dar o show aqui? É a Gelada. Tamo junto, não tem certo, não tem errado, fique em paz. Tá bom, então eu vou resumir aqui. Ela é da implantação, então ela tem um conhecimento, assim, sensacional. Porém, este mês, eu fiz um acompanhamento, tá, mais incisivo, porque nós trabalhamos alguns KPIs. E esse mês, o KPI que nós escolhemos, nós não, né, que é o gerente, coordenadores, enfim, escolheu para ser trabalhado foi qualidade. Então, a gente pega os nossos ofensores e trabalha, faz um movimento de mandar uma cartinha motivacional, mostrando o que melhorou, mostrando o que precisa ser desenvolvido. E aí eu fui na causa raiz da por quê? Ela é ótima, tá? Ela é muito boa mesmo em conhecimento técnico do produto. Porém, no mês de março, ela pegou Covid. E eu fiz algumas amostras nos atendimentos dela, ela ficou afastada uns 3, 4 dias e voltou. E eu percebi que ela andava um pouco esquecida. Como eu já tive Covid, eu sei que uma das sequelas foi o esquecimento. E aí eu chamei ela para feedback e falei assim, Tami, eu tô notando que você tá um pouco esquecida, né? Você é das que menos perguntas, tá perguntando bastante coisas que, tipo, muitas das vezes a gente já respondeu, você vai perguntar de novo. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? E ela lá, com o nariz ruim, né? E ela falou assim, não, super, não sei, eu acho que é alguma coisa, não sei. Ela não sabia que o esquecimento era uma sequela do Covid, tá, gente? Ela, eu tô me recuperando ainda, tal, por conta do Covid. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Só que eu sabia, né, que um pouco do esquecimento é uma das sequelas do Covid. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente tá fazendo algumas ações, você não acha melhor você ficar numa sala em acompanhamento? Só que é que nem eu falei, tá, gente? Ela é muito boa. E ela falou assim, mas eu acho que não precisa tanto. Resumindo a história, infelizmente, ela levou um erro fatal por falta de atenção, porque ela não registrou o atendimento como deveria. Conversei com ela, fiz duas monitorias com ela, por falta de concentração também, lancei uma das amostras, né? Entrou também como zeros, vocês podem ver que tem 2 sequências de zeros aqui, tá? Uma da qualidade e uma minha logo em seguida, tá? Que batem as datas. E aí eu conversei com ela, mas ela recuperou, tá? No mesmo mês mesmo, 23, ela recuperou. Porém, eu trabalhei ela em abril por concentração e foco. Mesmo sabendo, depois eu conversei com ela e falei assim, eu não quero que você se sinta mal pelo zero. E eu vou abrir uma situação com você. Eu não sei se você olhou a fundo, mas uma das sequelas do Covid é o esquecimento. E aí você tá muito disperso, eu já havia percebido, por isso que eu conversei com você para você participar de alguma ação. E aí ela até se abriu, ela, nossa, meu esposo conversou comigo, que realmente eu tava meio esquecida, tipo, esqueci a chave, esqueci o fogo ligado, gente. E eu falei, pois é. Só que como você já tinha pegado seu atestado, já estava medicada, eu só estava acompanhando e é uma coisa que o médico deveria ter te falado. Mas como ele não falou, eu estou aqui, não sou médica, mas como eu já tive essa doença, infelizmente, e foi logo no início lá, eu fiquei muito ruim, a Má até me acompanhou, né, Má? Me acompanhou bastante, me ajudou muito, porque foi um momento muito delicado. Hoje já não está com a mesma gravidade, mas as sequelas, infelizmente, acabam acontecendo, gente. E aí ela acabou
esquecendo de fato mesmo de salvar. E aí, para recuperar a média dela, nós criamos... Antes de você continuar, não posso deixar de abrir o parênteses aqui e enaltecer o cuidado. Que lindo, assim. Por quê? Porque quando a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam da gente. Não tem como não ter essa reciprocidade. E mesmo que você não tivesse passado pelo momento da Covid, certamente ouvir com a escuta muito atenta, muito ativa. Ela falou assim, é porque depois da Covid, isso, aquilo. Opa, se eu não sei, não custa fazer uma pesquisa no Google, porque a gente vai lá quando tem interesse. Quando é do nosso interesse, a gente faz as buscas. Então, assim, quais são as principais sequelas da Covid? Putz, pode ser isso. Então, é não deixar passar os detalhes que fazem toda a diferença. Parabéns demais pelo cuidado. E essa menina deve ter um sentimento de gratidão da mesma forma que você tem pela Isa, eu aposto, né? Não tem como. Ela tem. Só te cortar um pouquinho, Joyce, você percebe, né? Veja que aqui a gente tem até as datas, né? Como a gente intensificou as monitorias para conseguir o resultado, né? Veja que foi intensificado, que é o que a gente trabalha muito aqui, é intensificar, né? A qualidade, ela tem aquele cronograma que são 2, mas o supervisor por fora, ele pode fazer a quantidade que ele achar, né, que deve até chegar essa recuperação. E todas as notas foram acima de 90. E aí aqui, só para vocês calibrarem e de repente não direcionar tanto esforços para uma questão pontual, porque historicamente, lembra, a história dela conta que ela é excelente. E, cara, ela passou uma fase difícil. Então, será que intensificar as monitorias num caso pontual é tão ou mais estratégico do que você direcionar esse esforço para quem estava lá naquele grupo que, na melhor história, ele contou talvez 70% de qualidade? Então, é só uma provocação que eu estou trazendo aqui para você avaliar que, por mais que a sua intenção seja realmente mostrar para ela, olha, estamos juntos, você vai conseguir recuperar, etc. Lembra que você tem um saldo, lembra que você tem uma carga horária de trabalho e que você não vai conseguir intensificar para 100% dos seus liderados. Então, você vai precisar tomar uma decisão. Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovos. Então, entre você intensificar nela, que foi pontual e que num feedback teu de falar assim, o que aconteceu com a Revs? O que aconteceu? Ela sempre vinha bem, a nota dela tá muito ruim esse mês. Você vai ter a história dela para te endossar a tua defesa. Diferente de uma pessoa que historicamente não entrega a meta nunca. Então, só uma provocação mesmo para você ser estratégica e ter a intencionalidade certa na medida certa. Fechou? É verdade. Não, fechou. Tá certo. Não, dá para ler só para eu entender. Então, esse relato que você colocou aqui é o registro formal que fica lá no histórico dela do feedback, certo? Isso fica na nossa ferramenta, Nike, que ela fica no histórico para qualquer um ter acesso, tanto para o feedback positivo, como, né, quando a gente tem alguma oportunidade, ele fica registrado, né, obrigatoriamente a nossa liderança precisa registrar tudo que foi falado, independente, né, porque dando feedback assim, olha, hoje você estourou sua pausa, formalizou, e obrigatoriamente o grupo precisa dar o aceite. A gente consegue enxergar também que ele deu aceite, portanto ele está ciente. Sensacional. Está entendido, é porque por uma questão assim de tempo, eu vou ler e já vou meio que aqui dando os direcionamentos do que eu recomendo que seja ajustado se for necessário, beleza? Então vamos lá. Aí você começa lá o feedback colocando: oi, Iris, espero que você esteja bem. Realizei uma amostra de seus atendimentos e infelizmente foi um erro fatal. Você até conduz o atendimento de forma clara, humanizada, mas não se atentou na pergunta da cliente sobre o estorno e encerrou o contato. Conforme conversamos, precisamos melhorar esse cenário. Sei que nas 2 últimas amostras que realizei foi um erro feio, mas acredito que seja por conta da
de toda a situação que você enfrentou nas últimas semanas. Você é uma pessoa extremamente dedicada, tem segurança ao passar as informações para o cliente, e isso brilha os nossos olhos. Como dica, deixo somente o ler as interações por completo antes de encerrar qualquer atendimento, para não termos nenhum chat sendo encerrado sem antes ter suas dúvidas sanadas. Conte comigo, estarei sempre aqui, viu? Olha, que coisa mais graciosa, não precisa se prolongar, mas eu só vou fazer algumas considerações aqui para você deixar ainda mais robusto e aderente esse teu registro, tá? Primeiro, quantifica. Então, por exemplo, o que eu costumava fazer, que para mim otimizava demais o meu tempo e me ajudava super. Eu deixava num bloco de notas, num controle particular ali meu, num diário de bordo, que seja, o que eu preciso registrar. Então, notas, se o meu feedback for relacionado à qualidade, nota dos últimos 3 meses, eu vou colocar. Então, a gente está aqui em abril, parcial abril, fechamento março, fechamento fevereiro. Aí você faz um relato sobre isso. Beleza, depois que você fez o relato, eu só tô aqui distribuindo o teu feedback, mas também incluindo o quantitativo, porque o teu feedback está 100% qualitativo. Isso é bom. Mas o equilíbrio das duas coisas deixa o teu feedback, o registro ainda mais robusto. E quando vai para uma análise, por exemplo, se fosse um feedback negativo aqui, você também precisaria registrar de uma maneira muito sutil. Fazer os números. Exato, mas numa análise jurídica estaria como uma prova frágil, não estaria forte a tua defesa. Então pensa assim, ó, esse meu feedback, qualquer juiz me daria, eu ganharia causa? Então pensa sempre assim, tá? Porque daí você vai quantificar, você vai fundamentar, você vai trazer, aqui você já me traz um que tem dados, mas lembra que o método precisa ter o histórico. Por quê? Porque eu vou contar uma história para o meu liderado. Ele precisa em todos os feedbacks. Água mole, pedra dura, água mole e pedra dura. Ele tem que olhar o histórico dele, ele tem que olhar. Toda vez que ele voltar, ele vai falar: putz, lá no mês de fevereiro, nossa, putz, lá no mês de janeiro, caramba. Ele tem que olhar, ler e sentir as dores que você, como líder, sente quando você é cobrada. Lembra que você está dividindo a responsa. Daí, ali, você coloca: hoje seguimos para a reta final. Não, só vamos voltar no outro. Volta no outro. No outro? Por favor. Porque senão a gente acaba passando aqui do tempo, tá? Aí, então, quando você insere o histórico, o que você precisa de todo esse contexto que você colocou? Qual é o trecho que você vai incluir abaixo? Sabe quando você faz uma análise, printa uma tela e faz uma breve descrição? Printa uma tela e faz uma breve descrição? Funciona do mesmo jeito. Você vai inserir os dados históricos e vai fazer um breve relato sobre aquilo. Terminou dados históricos, tem uma parte ali que você coloca: eu sei que foi uma situação pontual por conta do acontecido nas últimas semanas. Então, coloca as últimas semanas que antecederam essa situação dela, que ela zerou e etc. E aí você vai fundamentar. Olha, tá vendo aqui, as 3 semanas antes, você estava com uma média de 90. Essas 3 semanas agora, você zerou por conta de todo esse acontecido. Eu entendo que influenciou. Você vai e faz o relato. Então, tem que ter o dado e o relato, porque daí o teu relato vai fortalecer o que o dado está dizendo. E quando é o dado pelo dado, se você só insere o dado ali, vamos supor que eu sou o RH e eu estou avaliando aqui um possível desligamento. Eu posso fazer análise do jeito que eu quiser, porque você não me deu nenhum relato direcionando o olhar que eu tenho que ter no momento de fazer ali a minha análise para eu tomar uma decisão. Então, sempre dado um breve relato que tenha a explicação objetiva do que você está colocando ali naquele dado, o que você quer direcionar. Vai ficar claro para a tua liderada, vai ficar claro para o teu coordenador e para qualquer outro líder que, vamos supor, tenha mudança de mês, mudou o dimensionamento, agora a Maria não é mais tua, ela é minha. Quando eu abrir e ver essa história registrada com o teu relato, cara, eu só vou precisar continuar, não vou precisar entender, te ligar ou mandar um chat aqui para você: me explica, me fala dessa dora. Não, já tá tudo lá, de uma maneira linda, contando uma história. Entendeu? Então é só
esse ajuste, eu acho que o relato tá perfeito, super humanizado, demonstrando ali o teu cuidado, mas fundamenta inserindo dados junto com o relato. Certo. Aí, minha querida, vai ficar impecável, tá bom? Perfeito. Tá bom. O tá com a mãozinha levantada. Eu tô com a mãozinha levantada. Eu queria dizer parabéns aí para vocês que apresentaram, né? Muito bom mesmo. Eu não sei se a gente tem tempo suficiente, Nice. Eu queria mostrar aqui mais ou menos o que a gente faz. É bem rapidinho, se possível. É um tema tão importante, a gente não olharia correndo, sabe? Você faria todo o contexto do histórico dela pra gente entender. Eu acho que seria bem válido no próximo, se você não se importar. Tá ótimo, sem problemas. Então tá bom, já fica combinado, hein? Você é o próximo que ia dar o show. Combinadíssimo. Como a gente solicitou um líder de cada equipe, né? E aí eu falei, vamos ver se dá tempo, porque já é 15. Arrasou. E ó, Que deixa assim pra próxima etapa. combinadíssimo. Traz pra gente. Combinado. O meu pedido pro próximo, então, ó, lição de casa, né? Aquelas. Que você vai trazer, então, o contexto desse cenário que você vai trazer para que a gente entenda. E aí, eu já vou também mostrar de forma prática como é que a gente firma o compromisso na linha do que a metodologia que eu tô recomendando para vocês orienta, tá? Então, assim, beleza, a gente vai ler o feedback dele e tudo mais. E se vocês tiverem alguns cabeludos, assim, que, gera muita dificuldade no dia a dia de gestão, nossa, eu não sei como é que eu faço um feedback com um ser humano assim, etc., tragam, gente, aqui é o momento de laboratório mesmo, é uma comunidade de líderes aqui pra gente se ajudar. Não tem certo, não tem errado, tem melhorias que a gente vai fazer para que vocês fiquem muito, muito excepcionais no que vocês fazem, tá? Então, se você puder, traz dois, traz um muito bom, talvez esse que você queria compartilhar, mas traz um cabeludo também, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né, gente? Então, a gente vai trazer aqui, e aí eu vou fechar dizendo assim, como é que a gente firma um compromisso com pessoas nesse nível, cara, que já tá ali a um ponto de... Se eu pudesse, eu já deixaria ali em casa, não teria mais na minha equipe. A gente tem casos assim, então é a vida como ela é. Eu quero que vocês venham pra cá trazendo a vida como ela é, beleza? Perfeito. Fechado, combinado. Então tá joia. Que encontro delícia, gente. Obrigada pela generosidade de vocês trazerem, abrir as portas de vocês, compartilhando realmente o dia a dia, né? Então é isso, eu quero que vocês tragam as dores pra cá, chega de ficar sofrendo sozinhos, vamos aqui unir forças, pensar juntos e transformar os nossos dias mais leves, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Fechado. Obrigada pelo momento, gente. Gente. Um ótimo final de semana. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.